Se eu aguentar, né? A Yasmin falou, volta com pena da senhora. Hoje, como é o mês da família, né? Eu tive na Bahia, já tem um ano, né? Foi 7 meses que eu fiquei ausente dos irmãos, por motivo do meu pai estar doente, né? E eu, antes de começar tudo, eu agradeço os irmãos de coração pelas orações que teve pelo meu pai. Foi um momento muito difícil da minha vida, né? Mas hoje eu estou aqui porque Deus me sustentou. Amém. Porque eu passei por provações que eu não pensava que eu ia fazer. Eu fui até enfermeira, né? Eu passei por situação muito difícil, mas Deus me sustentou e eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, né? Antes de começar eu falar sobre meu pai, eu agradeço também pelas orações e é um testemunho também do meu filho. Eu não tenho palavra para dizer isso. Eu não tenho palavra. Quando ele vem aqui na frente, eu só fico chorando. Mas é um choro de alegria. Glória a Deus. É um choro de alegria. Porque eu posso dizer hoje minha casa serviremos ao Senhor. Eu temi muito por ele. Quantas noites ele chegava em casa bêbado, eu ajoelhava nos pés da cama dele e eu achava que ele não via. Mas ele via e contou para não sei quem, e esse não sei quem me contou para mim. E hoje a glória fica pela vida dele. Amém. Porque Deus é maravilhoso, né? Como salvou meu esposo, né? Que foi uma situação também assim bem complicada. Mas Deus é maravilhoso. Se eu contar as minhas bênçãos, eu não saio daqui hoje. Né? Amém, glória a Deus. Mas a bênção é lá da Bahia. Alguns dos irmãos já conhecem o meu pai, né? Meu pai se chama Plínio, mora lá na Bahia. Ele teve um problema de enfermidade. Ele teve... De um ano eu fui 3 vezes lá. Eu fui de férias a primeira vez. A segunda vez ele deu derrame. E foi eu e meus 2 irmãos que moram aqui. Nós fomos para lá, ficamos 15 dias. Né? E depois de 15 dias... ele teve um acidente, né, no pezinho dele, e é que não dá para ver. A ferida é bem pequenininha, como aconteceu. Essa ferida, irmão, tomou a perninha dele toda. E pode passar. Aí foi quando ele chegou no hospital, ele chegou, assim, falando que não ia ficar internado, mas quando o médico viu a perna dele, falou que era problema de circulação de sangue, né? O problema dele foi. Pode passar. E aí ele está aí no hospital quando ele se internou. Irmão, é umas coisas que a gente acontece na vida da gente que às vezes não tem explicação. Quando eu fui na Bahia a primeira vez, eu fui alegre, satisfeita, porque eu fui de férias. A segunda vez eu fui que ele adoeceu e nós oramos e ele recuperou. Depois de 1 mês e 15 dias que eu estava aqui, meu pai volta de novo para o hospital. E aí começa uma história, que essa história é só Deus para sustentar. E na minha família, é considerada eu a mais fraquinha. Quando acontece coisa assim na minha família, ninguém gosta de me contar. Um conta para ela, não conta. E eu fico brigando. Quando acontece qualquer algo, eu quero que me conte logo, porque é melhor para mim. Mas minha família não entende isso. Quando meu pai ficou internado, a minha mãe falou assim: Silva, traz a Nielma para cá. Porque seja o último dia que ela veja o pai dela. Aí Silva, de repente, falou: como é que eu vou, Silva? Se a gente for 3 vezes, 2 vezes na Bahia, nós não temos dinheiro para ir. E ele virou para mim e falou: Deus sustenta e Deus proverá. Irmão, esses dias que eu fiquei na Bahia, graças a Deus não me faltou nada. E pela fé eu fui sustentada. Pode passar. E aí está ele ainda. Essa noite aí foi uma das noites
que ele ficou muito ruim, com falta de ar. Ele usava uns aparelhos, tiro, ele tirava, e os médicos falavam que ele tinha que ficar com a aparelho e ele não conseguia. Pode passar. Aí ele já tinha melhorado um pouco, nós viemos para casa e saía no hospital mesmo, a gente estava lanchando, né? Ele estava alegre. Nesse mesmo dia, ele aconteceu outro algo, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele deu uma vontade de fazer xixi, porque ele tinha que beber bastante água. E ele não queria saber de beber água. E a gente fomos nas presas para o hospital com ele, levar ele para o hospital. Quando chega lá nesse hospital, o médico falou que o problema dele era que ele tinha bebido muita água e a bexiga estava cheia. E ele virava para nós e falou assim, tá vendo, vocês mandam beber água para me matar. Vocês querem me matar. E a bronca dele era comigo, porque quem cuidava dele, quem fazia tudo com ele era eu. As minhas irmãs ele não fazia nada, mas comigo a bronca tudo era eu. Ele reclamava comigo, brigava comigo, que eu falava que eu era bruta, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas eu tinha que fazer, porque era alguma pessoa que ele atendia, era eu. Então eu tinha que fazer tudo isso. Aqui também é minhas irmãs, né? Minha mãe. Era uma das broncas dele, era que minha mãe não podia ir no hospital, por causa da pandemia, que minha mãe também tem idade, né? Não podia, pode ir passando. Aí a ferida, irmã. Essa ferida já começou assim. Essa ferida já começou, foi crescendo, cada vez mais ela foi crescendo. E essa ferida aqui, tem pior, que eu não tive condições de passar. E uma desses dias que foi fazer esse curativo, ele tinha que fazer todos os dias esse curativo no hospital, todos os dias. E quando foi fazer o curativo, arrancava essa pele preta, você está vendo? Arrancava. E quando arrancava era no cru. E meu pai gritava. Teve um dia que todo mundo ia fazer curativo, eu não ia, que minha mãe não deixava eu assistir. Aí teve um dia que eu fui, a curativo veio mais tarde. E era o dia de eu ficar no hospital com ele. Aí, quando meu pai chegou, ele grudou nas duas alças da cama e o enfermeiro cortava. E meu pai gritava. Quando eu vi aquilo, doeu lá dentro da minha alma. Falei, não, meu pai não pode passar por isso. E eu gritei lá, falei, não vai fazer mais curativo. E o médico falou, não tem condições de parar. Se parar, ele vai morrer, vai perder a perna. Eu falei, não tem problema nenhum. O meu Deus vai curar meu pai. Eu não vou deixar mais fazer esse curativo. E aí fecharam a perna dele e não fizeram curativo. Eu desci as escadas do hospital gritando, entrei na sala do médico. E o médico falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, não adianta, meu pai não pode fazer curativo sem anestesia. Ele falou, não tem condições. O médico que cuidava dele só ia aparecer no dia seguinte, que era da ferida. Aí o médico chegou e falou assim, ó Elielma, para mim fazer o curativo dele, para mim dar anestesia, é muito perigoso. Ele não tem condições de fazer todo dia o curativo. Eu falei, sem anestesia, meu pai não vai fazer mais. E quando ele ia fazer o curativo, ele só queria que eu estivesse lá. Porque eu brigava com os médicos. A família nossa lá era a família do barulhento. Porque quando acontecia, minhas irmãs tudo descia lá para a sala do hospital, do médico, né? A sala do médico. Pode passar as outras. Aí meu pai ficou sofrendo muito. Aí ele deu uma melhorada, ele foi para casa. Aí, ó, como ele estava no hospital, a situação que ele ficou. Ele ficou ainda, teve umas partes que eu não tive condições de passar, que é muito feio, né? Umas partes bem difíceis. E aí meu pai foi para casa, quando chegou em casa o médico falou assim, você tem que fazer esse curativo. Todos os dias, a cidade que nós estávamos era afastada da outra onde era o hospital que ele estava. E o médico falou assim, que todo dia tinha que levar ele para fazer esse curativo. Só que quando a gente chegava lá, era particular. E era muito caro, irmãos, muito caro. E a gente não sabia o que fazer. Nós não sabíamos o que fazer. Nós tira ele e bota no SUS, tira ele e bota no SUS. Se meu pai tivesse no SUS, meu pai não tinha perna hoje. E aí foi que meu irmão fez uma campanha, né? Vai passar aí a campanha. Irmão, não faltou nada para meu pai. Não faltou nada. Teve igrejas de lugares longe
que meu pai já passou, que mandava, a gente nem esperava e mandava oferta para o meu pai. Isso foi uma alegria muito grande. A minha mãe, ela não dormia, ficava de noite, só orando. A minha mãe é uma mulher de oração. A minha mãe é uma mulher muito de oração. Pode passar. Aí está ele no hospital, aí ele veio para casa. Quando ele veio para casa, que ele fazia os curativos todo dia no hospital, o médico da perna dele foi e falou assim para mim: olha, para ele vir todos os dias vai ficar um X. E se você puder fazer um dia no hospital e outro dia pelo SUS, você vai. Aí eu falei, tá bom. Aí nós fomos. Um dia nós fizemos no hospital e outro dia nós fomos pelo SUS. Quando eu cheguei lá no SUS, a mulher só passou uma água oxigenada, lavou direitinho e botou para casa. Eu falei, esse é o curativo? Ela falou, é. Eu cheguei em casa e falei assim, meu pai, se eu deixo fazer esse curativo, ele falou assim, olhou para mim assim, faz. E aí eu comecei a fazer. Irmão, você não teve ideia, pode ir passando. Aí ele já estava bem melhor. Você não teve ideia como eu ficava 2 horas, 2h30 para tirar uma pelezinha que seja. E quando eu levava lá, o médico falou assim, a senhora está sendo enfermeira melhor do que a enfermeira do hospital. Então não era eu que estava fazendo esse curativo, irmão. Era Deus que estava colocando a minha mão ali na ferida dele e fazendo aquele curativo. E hoje, na segunda-feira, quando eu falei para o Doni que eu passei essas fotos, eu olhei e chorei a segunda-feira inteira. E falei, meu Deus, como o Senhor me sustentou tanto. Como o Senhor me sustentou e eu aguentei tudo isso. A mais fraca foi que aguentou tudo isso. Pode passar as festas. E aí, ainda tem... Aí foi assim, foi feito mais vezes, né? E aí também foi no hospital, né? Ele com meu irmão. A gente pode ir passando. Aí foi quando ele fez 81 anos. Ele já estava em casa, né? Que a gente fazia as festinhas dele. Esse 80 dele, 80 anos, quer dizer. Ele ia ser feito aqui em São Paulo. Nós estava tudo certo que essa festa ia ser aqui, ia ser numa chácara, né? E ele está ansioso para chegar esse dia. E quando foi esse dia, a gente fez a festinha dele lá, por causa da pandemia, a gente não pôde chamar ninguém, então só foi entre nós, né? E ele ficou muita alegria, porque ele ficou alegre, porque Deus deu ainda uns 80. Meu pai, minha irmã fez um 80, assim, de bola, e ele botou no quarto dele e falou assim, eu cheguei aos 80, Deus me curou, eu cheguei aos 80. E isso foi uma alegria muito grande. Essas minhas irmãs aí, nós brigávamos com a pastor, você não tem ideia como a gente brigava. Porque o médico falava de um jeito, cada qual tinha uma opinião. Um falava de um jeito, outro falava de outro, e nós acabávamos discutindo. Aí daqui a pouco nós fazíamos discutir dentro de casa, e uma pedia desculpa para a outra, e era uma choradeira que só. Mas tudo por causa do meu pai. Né? Pode ir passando. Aí também foi na festinha dele dos 50 anos, pode ir passando. Aí foi ele. Ele era uma briga, mas Sival a respeito de jaca. Todo dia Sival trazia uma jaca para ele para comer, ele já estava bem melhorzinho. Enquanto ele estava aí nessa casa, ele não dormia à noite. Ele ficava com a mãozinha assim, sempre na perninha. E eu dormia no quarto ao lado. Quando a gente desligava as luzes, eu dava uma olhadinha nele e ele estava lá acordado. Quando ele via que eu acordava, ele fingia que estava dormindo. Eu falei, meu pai, o senhor não passava a noite toda acordado. Eu vou ficar com o senhor aqui, minha mãe brigando. Vai ali dormir, Elielma, porque senão ela não vai conseguir cuidar dele. E aí, eu ficava com ele acordado a noite toda. Quando era de manhã, assim, eu ia lá comprar uma jaquinha mole e ele tomava uma jaquinha. O café dele era jaquinha de manhã. Esse aí foi o meu irmão que fez, né, a campanha, que essa campanha foi em muitos lugares. E a pessoa que ganhou esses 5 mil foi uma pessoa que estava no hospital, ele pagou as dívidas dele do hospital e o restante ele devolveu para dar para o doente do hospital. Então, foi tudo uma bênção de Deus, né? Passando. Aí também foi a festinha e foi o aniversário de Sival, que passamos lá. Nós tivemos também tristeza, mas também tivemos muita alegria, né? Porque fazia muito tempo que eu não passava muito tempo assim com minhas irmãs, né?
E foi foi uma tristeza ao mesmo tempo uma alegria. Deus sabe de todas as coisas, né? Teve um dia, pode passar, um dos dias que ele estava no hospital, ele precisava de sangue. Foi um também das vezes que Deus operou nesse dia. Ele precisava de sangue. E o médico falou que tinha que ser naquele dia. E tinha que tirar o sangue, pegar o sangue em outra cidade. Eram umas 2 horas, mais ou menos 3 horas, de uma cidade para outra. E meu cunhado foi buscar esse sangue. Quando chega no meio do caminho, o carro quebra. E agora, como é que faz para buscar esse sangue? E a gente liga, apareceu um rapaz de moto, de um nada, que não conhecia nós, nem nada. Ele pediu ajuda e a gente conseguiu trazer esse sangue. A mão de Deus é maravilhoso, né? Pode passar. Daí foi uma das placas que indicaram para nós que essas placas, quando começou a botar essas placas, eu não precisei mais cortar as partes das pretas que tinha no pé dele. Foi tirado com essas placas e aí foi melhorando com essas placas, que foi uma bênção de Deus também. Aí meu pai já estava bem, tirou essas placas, olha como ficou a perninha dele. Quando ele tirou a placa, que estava tudo bem, ele já estava maravilhoso, nós estávamos, porque a gente estava numa cidade onde minhas irmãs moravam, não onde ele morava. E a gente ficamos lá nessa casa, e ele estava ansioso para ir para a casa dele, né? Nós estávamos tudo certo, quando a gente arrumava tudo, estava tudo certo, meu pai adoeceu. E aí ele ficou ruim, mas tão ruim, a gente levando ele para o hospital. Quando chega lá, os médicos chegou e falou assim, ó, seu pai não tem mais jeito. Seu pai, vocês podem ir lá conversar com ele, porque Deus já... O que eu tinha que fazer com seu pai, não faço mais nada. Aí eu, nas 4 irmãs, nós descemos da sala com tudo correndo, entramos numa sala vazia e nós dobramos nosso joelho e começamos a orar. A clamar nosso Deus. Irmã, você não tem ideia o clamor que nós fizemos no hospital. Nós chamamos o hospital o hospital ficou em silêncio do que a gente começava a gritar, orar. Nós não sabíamos o que dizer para Deus. E nesse mesmo dia, meu pai veio para casa. É muitas histórias que nós temos que aconteceu com ele. Foi uma situação muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Porque nós tivemos várias batalhas com ele, né? Mas Deus é poderoso. E eu sei que as orações, não foi os médicos que curou meu pai. Quem curou meu pai foi as orações. Eu sei que isso que meu pai passou, tudo isso foi as orações, né? Agora pode passar o restante, que aí são minha família já mais alegrezinha, né? Que sempre nós estávamos juntos lá. E a casa que nós estávamos, pode terminar de passar todos. A casa que nós estávamos era uma casa da minha irmã. Hoje ele está assim, né? Aí são todas minhas irmãs e meu pai e minha mãe. Que essa mulher aí é uma guerreira, viu? Eu quero ser igual ela. Um dia eu quero ser igual ela. Eu falo isso direto para ela. Eu quero ser igual ela. Porque essa mulher é a mulher de Deus. Essa mulher é de oração. Aí ele já nessa deitada, aí ele já está na casinha dele, já na outra. Essa casa que nós ficamos, era uma casa que minha irmã arrumou. Nós ficamos lá, dormindo no chão. Só meu pai que dormia na caminha. Nós dormíamos no chão 7 meses. Agora eu tenho outro agradecimento. Esse agradecimento é do meu marido. Porque se não fosse ele me ajudar, eu não teria vencido essa batalha. Glória a Deus. Eu tenho um marido especial. Glória a Deus. Eu louvo a vida dele todos os dias. E eu amo demais. Ele é a pessoa que, em hipótese nenhuma, ele me fez eu desistir. Ele estava ali sempre presente. Muitas vezes, pastor, eu até briguei com ele. Porque às vezes ele queria de um jeito e eu falava com ignorância, com outra. Mas aquilo ali era tudo porque eu vi o sofrimento do meu pai. E depois eu falava, meu Deus, eu sou tão pequenina diante de ti. Né? Eu sou tão pequenina diante de ti, mas eu sei que Deus é maravilhoso.
Deus é maravilhoso. Eu quero chamar ele aqui e quero que o pastor ore por mim e por ele, né? Porque o que eu tenho de fazer é só agradecimento. Bom, vamos orar, né? Quem não conhece, né? Esse aqui é meu marido. Prazer, Silvar. Vamos orar nesse momento, né, meus irmãos? Agradecer ao Senhor. O Senhor ainda continua agindo, né? Ele continua sendo Deus, como nós cantamos, né? E, pois não. E essa luta foi muito grande, né? Que eu sou testemunho vivo. Inclusive eu comecei até de pastor, o pastor me orientou, ó, faz o que deve ser feito, porque é a sua esposa, é seu sogro, e mais alguma coisa que o pastor falou para mim, então tá bom. E nós conseguimos chegar lá, ficar, como ela falou, que nada faltou, né? Então, é um motivo de agradecimento. Né? Vou chamar a família aqui na frente, já que tá o casal aqui, né? Vou chamar também o genro, vou chamar a filha, aí o irmão, o filho. Isso aí. Está crescendo, hein? Pastor, a família linda que eu tenho, não é não? Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque não precisaríamos nem pregar hoje. Verdade, Pai. Porque já ouvimos a Tua palavra. Amém. Sim. Já ouvimos e testemunhamos do que o Senhor faz. Sim. E obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu a oração da sua serva. Sim. Continue abençoando essa família. Amém. Família essa tão dedicada ao Senhor. Continue abençoando, Pai, a cada dia, Senhor. Nós sabemos que as orações foram ouvidas pelos servos, ó Pai, que eles têm sido aqui na terra. Sim, Pai. Continue abençoando, cuidando a cada dia, Senhor, livrando-os de todo mal, ó Pai querido. Abençoe, ó Pai, esta geração, ó Deus, desta família, Senhor, que a cada dia possam ser servos fiéis ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tem um vídeo. É só um pedacinho, pastor, vai demorar não. Não. Paga a luz aí, irmão, fazendo um favor. Hoje ele está assim, viu? Eu agradeço primeiro a Deus e pelos irmãos que oraram por mim. Por isso eu estou aqui andando, graças a Deus. Eu passei 8 meses em cima da cama, mas as orações dos irmãos, Deus ouviu as orações dos irmãos e por isso eu estou aqui, alegre, sorrindo e cantando. Amém. Glória a Deus.